Olha, eu quero dizer pra você que eu canto melhor do que aquela menina. Não, 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 não. Ah, pregar, eu acho que eu prego melhor do que esses pregadores aí de YouTube. Ih, comigo ninguém pode, você tem que ver, menina. Eu arraso no teatro. E nas coreografias? Ih, não tem ninguém melhor do que eu. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Isso aqui são só algumas frases que algumas pessoas que se dizem cristãs têm a audácia de falar e comentar, se achando melhor uma das outras. Será que nós, de fato, somos pessoas assim, hein? Eu espero que não, né, Mary Ellen? Seja bem-vinda, seja bem-vindos, amigos, a mais um Salmos do dia de hoje, falando especificamente aqui do coração de um homem que era um coração segundo o coração do próprio Deus. Salmos de Davi. E Davi vem colocando aqui a sua integridade, sabe, Mary Ellen? Quando a gente lê o Salmo 26, a gente vê totalmente uma diferença do Salmos 25, porque lá no Salmos 25, né, ele se arrepende, ele coloca ali a sua dor por causa do pecado e ele quer voltar, né, ao Senhor de forma com o coração limpo e tal. Só que quando a gente chega aqui no 26, ele já vai falando: Senhor, julga-me, Senhor, pois tem andado em minha sinceridade. Então, quando a gente começa a analisar, a gente fala assim: Davi tá se achando, hein? Ele tá se achando o bambambam da história, ele tá se achando o mais íntegro, o mais correto, o mais sincero. Só que não. Na verdade, ele não estava se achando, não. Ele de fato era. E quando a gente vai estudando o livro de Salmos, a gente entende, né, mana? Que o porquê do título, um homem segundo o coração de Deus, porque de fato ele buscava ser essa pessoa segundo o coração de Deus e não segundo o seu coração, ou fazer a vontade dos outros, ou fazer algo para que os outros possam o exaltar, o homenagear. Não. Davi buscava ser um homem segundo o coração de Deus, de fato, nas suas atitudes, na sua maneira de viver. É claro que ele errou, é claro que ele pecou, mas ele buscava andar nos caminhos da retidão. E a gente vai ver aqui, nestes salmos, sobre a sua integridade e também sobre a sua tristeza em ver o santuário do Senhor, a casa do Senhor, sendo ali vivenciada por pessoas que se diziam servos do Senhor, mas na verdade eram todos hipócritas. Ai, meu Deus, que isso? E aí, mana, seja bem-vinda. Que susto foi esse agora, hein? Da melhor cantora, melhor pregadora, a melhor dançarina. Sim, que prazer estar aqui. Chegamos no Salmo 26 e é conhecido como o Salmo da Integridade, né? E é legal porque, de fato, como você acabou de dizer, nós estamos mergulhando na alma humana. John Piper diz que quando você estuda Salmos, você mergulha na alma humana, você se encontra ali, então a gente se encontra aqui. Só que quando a gente chega nesse salmo e vê Davi se colocando dessa maneira, né, e alguns poderiam pensar ele está se achando, na verdade, vamos lembrar que essa oração é uma oração de um momento específico na vida dele, onde ele está uma necessidade de dizer quem ele era, diz por quem ele era. Como Paulo lá na carta de 2 Coríntios, onde ele teve que expor quem ele era, porque as pessoas estavam falando o contrário dele. É muito diferente quando eu saio por aí falando que eu sou isso, aquilo e aquilo outro, e que de fato não tem sentido algum, né? Não cabe a nós dizer, né? Aí quando a gente pensa em integridade, né, que é o título desse salmo, primeiro a gente tem que ir para a palavra, para a etimologia da palavra, porque é uma palavra muito usada, mas a gente não reflete um significado completo de ser íntegro. Ser íntegro é ser uma pessoa inteira, ou seja, não são pedaços, não são os fragmentos de pessoas. É uma pessoa que não sofreu diminuição, é uma pessoa completa e reta.
é isso que Paulo, que Davi estava dizendo aqui. Eu sou completo, eu sou inteiro, eu posso chegar aqui diante de vocês porque não tem pedaços de mim, eu não estou fingindo nada, eu não estou escondendo nada do que eu sou. E é bom pensar nisso porque a gente fala muito de integridade nos nossos dias, mas nós temos dificuldade de absorvê-la porque nós somos uma geração que olha a embalagem, que julga pela embalagem, dificilmente se julga pelo conteúdo. E vivemos uma crise de integridade. E essa crise ela alcança todos os setores da sociedade. Política, os negócios, nas igrejas, em todos os lugares. Estamos em crise. A integridade ela está sendo colocada de lado. Parece que é até feio ser íntegro nos nossos dias, ter o seu posicionamento completo, não ser uma pessoa fragmentada, com pedacinhos que tem coisas para esconder. Parece até difícil. Então quando a gente chega no salmo como o de hoje, nosso coração se alegra, porque nós vamos refletir no verdadeiro modelo de Cristo. Né? Nós fomos convidados para ser cópias de Cristo. E olhando para a vida de Davi, nós podemos enxergar, nós podemos aprender. Mesmo que Davi não tenha conhecido Jesus, ele já copiava Jesus na sua época. É isso aí, mana. Davi amava a casa do Senhor, o santuário do Senhor, por isso ele buscava ter esse relacionamento com o Senhor com um coração puro, sincero, que refletia também nas suas atitudes. E a gente observa que nos Salmos 26 e os próximos 27 e 28 revela este amor e este cuidado de Davi pelo santuário do Senhor. No tempo de Davi, não era ainda no templo, era no tabernáculo, lá no Monte de Sião. Não sei se vocês se lembram, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Porém, ele fez o projeto, levantou os recursos para que o seu filho Salomão construísse o templo, por isso que é dito Templo de Salomão, porque Deus não permitiu que Davi construísse, embora o seu coração desejasse e pulsava por aquilo, mas ele tinha grande temor. Então ele coloca aqui para o Senhor, julga-me, examina-me, pois eu tenho andado na tua verdade. E aí ele vem falando, eu não me assento aos homens vãos. Versículo 5, tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, eu não me junto com os ímpios. Versículo 6, lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar. Ele vai dizendo no versículo 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Então ele diz aqui o seu amor, a sua devoção, a sua integridade ao Senhor. Então, Senhor, não me confunda com aqueles que são os malfeitores, né? Aqueles que só querem os benefícios da graça. E quando a gente fala sobre essa integridade, né, essa consciência, o depoimento de sã consciência, né, dando-lhe testemunho como homem temente a Deus, a gente reflete ou pensa sobre a vida de um cristão, né, pegando aí esses pontos de exemplo da vida de Davi, como que deve ser o andar e o caminhar de um cristão. E nós precisamos assim entender que o adjetivo cristão não tem nada a ver com religião. Não. Ela está relacionada com a identidade de Jesus Cristo. Ou seja, o cristão precisa ter a identidade de Jesus Cristo, a integridade, a honestidade, a conduta como Davi apresenta aqui no capítulo 26. Então aqui no capítulo 26, versículo 2, ele pede para o Senhor examina-me. Ele não está sendo aqui, gente, hipócrita, sendo superior, hipócrita no descrever as suas qualidades ou seus adjetivos diante do Senhor. Não. Ele tinha consciência e tinha certeza do seu testemunho, o testemunho honesto de um verdadeiro homem de Deus. Será que nós podemos também ter essa consciência de que somos homens e mulheres de Deus e chegar diante de Deus, Senhor, olha, eu tenho feito correto, eu não tenho andado com os ímpios, eu não tenho... Será que a gente pode chegar diante do Senhor? Eu queria que você fizesse essa autorreflexão aí.
E quando ele pede para examinar, este termo, examinar é provar, refere-se ao processo de testes mentais a fim de determinar seu verdadeiro valor e também de remover deles as impurezas. Nossa, olha como isso é pesado, é muito sério. Você pedir para Deus te examinar, Ele vai te mostrar aonde você precisa mudar, remover as impurezas, aonde você precisa trazer, mudanças através do Espírito Santo de Deus, que você sozinho não vai fazer nada. Então ele vai te mostrar, você tem que parar de falar assim, você tem que parar de andar em determinados lugares, você tem que parar de desejar isso, você tem que parar de ouvir aquilo, e ele vai te mostrando. E isso é maravilhoso, porque é um processo de santificação. Nós vamos nos aproximando mais e mais de Deus quando passamos por esse processo, diante do Senhor. Então, quando Davi se coloca assim, são exemplos para nós cristãos hoje, é porque ele tentava sim ser esta pessoa que agradava a Deus e não aos homens. A vida de Davi era motivada e controlada pelo amor e pela verdade de Deus, a sua fidelidade. Em diversos capítulos, nós vamos encontrar essa fidelidade de Davi diante do Senhor. Então, o Senhor foi fiel à sua aliança e Davi foi fiel ao Senhor. Quantas vezes o Senhor tem sido fiel para conosco e nós deixamos de ser fiéis? Por pequenas coisinhas, deixamos de ser fiéis, murmuramos, blasfemamos, pecamos conscientemente e ainda queremos que Deus permaneça fiel agindo. Ele faz sim, pode fazer por causa da misericórdia e da graça dele. Mas e aí, cadê o seu exemplo de cristão? A sua integridade, a sua fidelidade? Vamos pensar nisso, É óbvio que Davi tinha os seus pontos fracos. Claro, ser humano, somos inclinados a pecar, como diz o livro de Romanos. Ele tropeçava, ele caía, sim, como todos nós. Porém, há um diferencial que você pode pegar para você e eu pego para mim. Existia uma disposição habitual na vida de Davi em voltar para o Senhor, em se arrepender e buscar viver a palavra do Senhor na vida dele. E muitas vezes, ou a maioria delas, para andarmos com a integridade, a honestidade, a verdade, como cristão, nós temos que saber fazer escolhas. E a escolha que você faz vai afetar o seu futuro, principalmente o seu futuro, não só o presente. E aqui Davi soube escolher. Então, escolha quem estará do seu lado. Escolha quem estará do seu lado. Ele falou: Senhor, eu não me assento com homens vãs e nem converso com homens dissimulado. Então, ele escolheu não sentar com esses homens vãos, pessoas hipócritas da congregação, homens falsos, dissimuladores, que fingiam adorar ao Senhor e guardar a aliança. Ele escolheu não se contaminar. Por quê? Porque nós somos seres influentes e influenciadores. E conforme nós andamos com determinadas pessoas, nós vamos receber influências dessas pessoas, sejam pontos positivos ou negativos. Então ele preferiu não contaminar com este mundo, contaminar com essas pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então vejam aqui que nós precisamos saber fazer as escolhas com quem vamos andar e onde vamos estar com essas pessoas para não perdermos a bênção e nem a salvação. E em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo continua dizendo no versículo 10: Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais.
Por que tenho em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Olha que Davi aqui pegou, como se diz o outro, pesado, hein? Não é para estar no meio desses que diz que são cristãos e não são. Mas e agora? Fazendo aqui uma autoanálise, uma autorreflexão, será que eu ou você estamos comportando de forma contrária? Somos pessoas devassas ou maldizentes, ou pessoas que murmuram ou que levantam facção, discussão dentro da congregação, ou que faz a obra do Senhor falsamente, como nós começamos o áudio. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu danço melhor, eu toco melhor. Será que somos pessoas assim? Se formos, que hoje possamos nos arrepender e que o Espírito Santo de Deus venha nos moldar, nos mudar e transformar para sermos pessoas com integridade, com honestidade, com verdade e amor diante do Senhor e diante da obra do Senhor, assim como Davi. Davi era um homem equilibrado, detestava o pecado, mas amava as coisas de Deus. Versículos 5 e 8, em seu modo de caminhar, versículo 1, 3 e 11, de se levantar, versículo 12, de se assentar, versículo 4, ou seja, em todo o seu modo de viver, ele se guardava do mal, versículo 1. Olha aí, essas são uns pontos, características que hoje o cristão, que hoje nós precisamos viver de forma que possamos agradar ao Senhor. E é fantástico aqui que diversas vezes neste capítulo 26, Davi vem falando sobre o santuário, sobre o cuidado do templo do Senhor e sobre o seu amor para com a casa do Senhor. Então no versículo 8 ele diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ai, que maravilha! Mas aí ele fala aqui no versículo 9, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com os dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de subornos. Sim, subornos. Vocês lembram lá do capítulo 21, versículo 13, quando Jesus chegou no templo e ele ficou nervoso porque eles estavam vendendo ali animais para o sacrifício. E Jesus ficou nervoso e começa a jogar tudo aquilo no chão. Por quê? Porque a casa do Senhor, um lugar onde está a glória também do Senhor, que também habita em nós, mas é um lugar santo, um lugar que precisa ter temor. E Davi está aqui levantando a bandeira. Vamos buscar o temor na casa do Senhor. Quantas pessoas vão ao templo, entram mascando chiclete, vão ao culto, entram de qualquer maneira, vão com qualquer roupa, de shorts curtos. A gente tem que ter temor na casa do Senhor. Falam besteiras, ficam até fofocando na porta da igreja. Meu Deus! E Davi, ele levanta a bandeira, vamos ter temor à casa do Senhor. Os perversos, aqui da época de Davi, iam ao santuário para cultuar seus pecados, sim. Faziam daquele lugar um covil de salteadores, como o próprio Jesus falou, o esconderijo para onde os criminosos fogem. Mas Davi, no entanto, ele ia para o santuário para, de fato, adorar a Deus, sim, e dar testemunho da sua graça e misericórdia. E aí ele vem falando, em vários textos que já estudamos, as suas mãos estavam limpas, seu sacrifício era aceitável, sua voz era clara ao louvor ao Senhor, e ele tinha ali a sua preocupação de viver em integridade diante do Senhor. Davi adorava o Senhor com grande entusiasmo. Por isso, tantos salmos de Davi, que são lindas canções que eles entoavam e hoje ainda entoam em alguns lugares em Jerusalém. Ele gostava desse momento de adoração, ele amava. E por isso, ele tinha a prática de buscar andar conforme a vontade de Deus.
Sim, Davi é um bom exemplo para seguirmos em nossa adoração pessoal, porque ele era intenso, ele era extravagante, adoração intensa e extravagante, assim era Davi. Nos versículos finais, Davi, ele não podia impedir os hipócritas de participar do culto com o restante da congregação, porque existe, o joio e o trigo, mas ele podia tomar providências para não se tornar como eles, de modo que pediu ao Senhor que o livrasse do pecado. Sim, nós não podemos fazer essa separação do trigo, do joio. Estão misturados, até hoje existem esse joio e trigo diante do Senhor, na casa do Senhor. Mas chegará um dia em que Deus os separará. E nesse dia, os perversos perecerão. Mas nós, que somos cristãos, que buscamos viver conforme a vontade do Senhor e não conforme a vontade do mundo ou para agradar as pessoas, nós que buscamos ser justos, você e eu, que buscamos ser íntegros, honestos, assim como Davi, devemos sempre estar atentos às más influências do mundo e especialmente daqueles que dizem amar a Deus, mas de fato não amam. Que apenas estão usando a religião para encobrir pecados ou para receber benefícios. Sim, infelizmente isso ocorre. E a fim de permanecermos fiéis, nós devemos também pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a manter na nossa integridade. Integridade. Sabe por quê? Porque uma vez que nós começamos a vacilar, aqui no versículo 1 do capítulo 26, torna-se muito mais fácil tropeçar e cair. Se eu vacilei e não corri, não busquei uma reconciliação, busquei voltar no meu relacionamento com Deus, lá na frente eu vou cair, vou tropeçar e vou cair facilmente. Porque aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Davi estava em pé, numa vereda plana, chamado Senhor Jesus Cristo, e não será abalado. Que você possa estar firmado no Senhor, que Ele possa estar moldando o nosso caráter, para que possamos ter o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, o caráter cristão, como testemunho nessa terra, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Pare tudo que você está fazendo, aonde você estiver, você pode ligar o seu coração ao Senhor agora, em oração. Pai, a minha oração é só uma. Que o Senhor coloque um espelho diante de nós. Um espelho que não mostre nossa parte física, a embalagem, mas que demonstre o conteúdo. Que mostre a sujeira do nosso coração, os nossos caminhos tortos, os nossos pecados escondidos, aquilo que fragmenta nosso ser para que possamos orar como Davi, para que possamos dizer como Davi que somos íntegros, que somos tementes, que somos corretos a Ti. No Teu nome, Senhor, esta é a minha oração. Todos que estão ouvindo, que vão ouvir este áudio, que possam ser colocados diante deles neste momento, diante de nós, este espelho, e que mostre e que revele aquilo que somos de verdade, e que haja um posicionamento, que haja uma postura diante do Senhor para consertar o nosso coração e os nossos caminhos. Este é o meu pedido, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra. Amém.